e trabalhar na intenção de criar ali, né, como o fotógrafo faz, que é um artista, fazer daquela pouca luz que ele tem ali na situação uma obra de arte. Mas uma boa pista, Maria Tereza, seria aquela que você falou, por exemplo, de São José, na Sagrada Família sua, porque a pessoa vai precisar também buscar apoios interiores, ela vai ter que buscar forças, ela vai ter que buscar aonde se apoiar. Não, e tem uma coisa importante também, que assim, nós casamos com alguém que, vamos dizer, a nossa neurose, vamos entender assim, dizer, as minhas características como pessoa me levam a casar. Quer dizer, assim, de maneira geral, se o esposo ou a esposa, esse problema de droga ou problema de alcoolismo, quer dizer, quando eu me casei com ele, o que eu via nele, né? Mas que característica minha, porque às vezes, muitas vezes a mulher do alcoólatra é aquela mulher que ela precisa estar sempre cuidando, ela precisa estar sempre cuidando, porque é assim que ela sabe se designar, é assim que ela sabe falar dela mesma. Só que chega uma hora que também ela não aguenta mais, porque não tem, como ela está falando, não tem retorno. Ela se dedica, mas não tem retorno, não há mudança da parte dele. Você falou de uma forma que me questionou. Ela tem que sempre ser uma pessoa que cuida muito, porque é assim que ela sabe se resignar? É assim que ela sabe ser. É assim que ela se autentica no papel dela. Então, uma coisa para ela observar, que talvez a ajude, é assim, em que medida eu aprendi a viver dessa forma e agora eu estou cansada. Eu não quero mais esse papel. Porque é muito comum que quando o alcoólatra ele deixa o álcool, assim, começam a aparecer os problemas das outras pessoas, porque tudo fica colocado no alcoólatra. Ele fica como... Ele é o problema da família, sabe? E, na verdade, todos os problemas estão colocados em cima dele. Ele é a representação de todos os problemas. Então, eu acho que, como é que ela deve fazer? Eu diria, buscar as representações. Por que eu casei com um homem assim? Como é que era antes? É claro que ele deve ter mudado, né, dentro do que ela tenta. Deixa eu ver se eu entendi. Ela não deve ficar, ela não deve deixar de viver, ela não deve ficar focada só no problema dele. Ela deve ir cuidando do todo, cuidando de si e seguindo em frente, também com ele, também com os outros, também com a casa, também, porque senão a gente fica passivo. Seria assim? É um passivo que acaba sendo ativo, né? Porque Sim, claro, aí eu estou me encontrando com alguma questão. E foi ótima a sua colocação, porque você objetiva o que eu estava falando e talvez estivesse divagando. Ótimo. Sim, não, na intenção de traduzir para quem, não, de uma maneira leiga, para quem está em casa. Perfeito, você tem um treino para isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Que ela não fique numa atitude só ali. Porque você cai numa condescendência, numa piedade também, e fica só nisso, e fica só nisso, só que vai cansando. Vai cansando. E as pessoas costumam pedir para a gente ter mais paciência, sabe? E talvez ela vai ter paciência de ela lidar com ela, realizando outras coisas. Realizando outras coisas. Que ela encontre vida, que ela respire. E às vezes ele também precisa disso, né? Exatamente, porque é terrível ficar no lugar só daquele que está atrapalhando todo mundo, né? E aí ele vai girando em falso e cai cada vez mais. E eu acredito que tem uma outra questão ali que é assim, algumas pessoas lidam com os problemas, as pessoas lidam com problemas de diversas formas. Acho que uma das maneiras é fazer de certos problemas um bichinho de estimação, né? Por exemplo, tem gente que não vive sem o seu problema. Tem gente que... É bem isso que a Maria Tereza falou. Ela se autentica na medida em que ela cumpre um papel de mãe, não é papel de esposa, é papel de mãe, muitas vezes, né? Ela não arrumou um marido, arrumou um filho para cuidar. E a hora que aquele problema vai embora, às vezes a relação perde sentido. Exato. Eu tratei com uma pessoa assim, olha que história maluca. Eles casaram, ele era órfão, né? Ela não conhece bem a história dele. Eu sei que era órfão de pai e mãe, os pais morreram muito cedo. E o casamento ali, depois que eu comecei a conversar com eles, eu percebi que o casamento era assim. Ela queria um filho, ele queria uma mãe. Foi o casamento perfeito. Durante um bom tempo eles se deram muito bem. Estava tudo certinho, estava no lugar. Ele queria uma mãe, ela queria um filho, estava lindo. Num dado momento do casamento, ela engravidou, teve um filho. E aí? Aí quebrou tudo.
Por quê? Bom, agora ela não queria mais um filho, ela queria um marido. Né? E aí o casamento começou a esfarelar. Ô Samuel, então nós voltamos lá naquele papo inicial. A pessoa fica amando o amor e não começa a trabalhar, a permitir que os reveses me trabalhem, né? Porque, às vezes, uma exigência do outro, a gente, vamos falar usando o exemplo do alcoólatra, a gente resigna, acha que tem que tolerar, quando nos incomodou... Relevar, né? Relevar. A gente vai relevando, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, só que aos poucos a gente vai deixando de se posicionar, vai deixando de se questionar, vai deixando de ser alguém que colabora para a relação, para ser alguém que simplesmente vai deixando de se instalar uma situação que vai se complicar lá na frente. Não, muito interessante como você objetiva, sabe? Quando ele estava falando também que a gente vai se perdendo, é nos pequenos detalhes, é no bom dia, como é que foi, é o beijo de despedida, é o beijo de chegada e tal. A gente também pode ir saindo de si mesma nesses grandes momentos, mas assim, nos pequenos detalhes. Eu já não desejo mais, eu já não estou mais com vida própria. É interessante, né? Até com a idade. Eu tenho reparado que vai ficando mais difícil ficar casado com a idade. Eu imaginava que era o contrário, né? Já se amam, já é bonita a relação, já está estabelecida, mas você vai ficando cansado e quer ser cada vez mais servido, quer cada vez mais assistência, mas o outro também quer cada vez mais assistência e também está ficando cansado. Então é engraçado porque o amor ele tem tudo para crescer, porque a vida vai exigindo mais e a gente tem condições de dar mais, cada vez mais. É uma coisa interessante, porque se a gente for realmente sendo trabalhado, a gente parece que não tem fim, né? Sim. Se eu estivesse conversando com ela, eu certamente diria para ela assim, olha, duas coisas. Primeiro, que ela precisa dizer a ele que o ama, mas não arredar o pé de que a mudança dele é importante. Então, é mostrar respeito por ela, mostrar respeito pela família dela, pelo amor que ela sente por ele. Então, ela está lá, olha, eu te amo, você tem o meu apoio, mas você não deve continuar assim. Você precisa buscar ajuda, eu estou do teu lado, mas ela tem que marcar uma posição firme. Isso. Ela não pode tratar como um coitadinho, ela não pode ter dó nesse momento. Por isso que a Maria Tereza falou em outras palavras. Porque provavelmente até ela já deve ter passado por essa etapa. Né? Ela deve estar na etapa mais assim, já não aguento mais, já seguir algumas indicações, você ia falar do segundo passo. Bom, vamos para um VT rapidamente. É um VT que fala do que hoje acontece muito comumente, né? O amor virtual. Vamos lá? Um oceano separava o casal Fruda e Edivânia. Ele é norueguês, ela brasileira, e se conheceram pela internet. Eu já utilizava a internet para trabalhar. Na realidade, eu não estava assim procurando namorado naquela época, né? Eu estava assim, eu saía, mas assim, eu não entrei na internet com esse propósito, na realidade. Aí eu estava trabalhando e ele entrou em contato comigo para falar de uma viagem que ele vinha ao Brasil para fazer de negócios, né? Sim. Foi isso, né? Sim, foi. Nós começamos a conversar. Mas sobre negócio, não. Eles se falavam todos os dias. O relacionamento virtual durou 3 meses e a expectativa de se encontrar só aumentava, até que resolveram marcar um encontro no Brasil. Os dois estavam super ansiosos, assim, tremendo para se conhecer. E, assim, na época, meu inglês assim, não estava tão em prática, ele não falava nenhuma palavra em português, tinha esse desafio. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 42% da população tem acesso à internet. Se o Brasil tem mais de 192 milhões de pessoas, cerca de 80 milhões podem ter acessado algum dia um site de relacionamento. Mas todo cuidado é pouco. Edivânia marcou o encontro em um lugar público e procurou conhecer antes sobre a vida de Fruda. Pode ser um caminho como foi preparado pra gente, porque tem vários casais que deram certo também, né? Sim. Mas assim, tem que tomar certo cuidado, assim,
conversar muito com a pessoa, mas assim, ter o primeiro encontro no local público, que foi o que eu fiz, né? Eu acho que é interessante, você não vai num lugar sem saber, sozinha, para marcar no local fechado, no apartamento da pessoa. Tomar um certo tipo de cuidado nesse sentido. Se conseguir alguma referência antes de amigo, quanto mais referências, melhor. Mas que pode dar certo, pode. Do relacionamento virtual veio o casamento e a filhinha Júlia, de 2 anos. Juntos há 8 anos, eles trocam declarações de amor. Aqui tem amor. Sei. Amo muito. É a minha vida. Interessante, né? A gente vai falar sobre relacionamento, né? Falando um pouquinho mais sobre esse relacionar-se no próximo bloco, tá bom? Você pode participar e deve. 193871-9620, oriente@rs21.com.br. A gente volta já já.